Eu participei, na semana passada, de um evento realizado aqui em Florianópolis que tratou de um tema da maior importância para todos nós, que utilizamos serviços médicos hospitalares. Foi a 7ª jornada de controle de infecção hospitalar do Imperial Hospital de Caridade, que reuniu especialistas de todo o Brasil para falar sobre este risco que ameaça pacientes e desafia profissionais da saúde e administradores hospitalares. Bom, essa e qualquer iniciativa de qualquer instituição que dá atendimento à saúde no Brasil é extremamente importante. O Brasil, como a América Latina, tem sérios problemas de controle de contaminação, infecção hospitalar, né? Que a gente tem que a todo momento ficar controlando, porque infelizmente na área da saúde os índices não podem ser positivos, tem que ser negativos. E o CCH é o coração do hospital que controla tudo isso. A infecção hospitalar é um cuidado constante em todos os hospitais e essa jornada tem o intuito de trocar informações, trocar experiências e motivar as pessoas, principalmente nosso pessoal de enfermagem, médicos, pessoal que age na área da saúde, para o cuidado com a infecção hospitalar. Então, o que se pretende nessa jornada é trazer informações novas revelações científicas e permitir que cada vez mais o hospital possa investir em cuidados com a infecção hospitalar. Eventos desses eles são extremamente pertinentes porque recicla, né? O profissional é reciclado no evento desses porque vem pessoas que estudam, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão pesquisando, né, sobre isso, falar, troca de experiências, né? Isso é extremamente rico para todos nós, né? Para a gente também ver que dificuldades que nós temos, o nosso colega também está tendo as mesmas dificuldades, como foi que resolveu tal situação, né? Para a gente ter uma noção de como está realmente essa questão de infecção hospitalar nos outros lugares, não só no nosso ambiente. Ou seja, é educação, né? E educação é tudo. A educação, tanto dos profissionais, todos de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que trabalha dentro do hospital é extremamente importante para que a gente consiga lutar contra essas bactérias. No resultado, assim, a gente tem observado que cada vez mais tem se aprendido e buscado conhecimento para levar para as instituições. E lá no hospital, graças a Deus, a gente pode dizer que a infecção ela está abaixo do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, e a gente é uma parte educativa, né? A prevenção à infecção hospitalar é educativa. E aqui a gente vê assim, que realmente no hospital tem se implantado isso. E quem vem aqui, os participantes, todos levam para suas instituições o aprendizado. O projeto de controle de infecção é como se fosse o coração da instituição. As iniciativas, especialmente as iniciativas do Hospital de Caridade, vêm demonstrar a importância de você estar sempre atualizando com o melhor conhecimento, o melhor da ponta da tecnologia médica, assistencial, dos medicamentos utilizados para o controle de infecção, no combate às infecções, sejam elas hospitalares ou não. Mas, de qualquer forma, esse projeto tem a ver com a qualidade do hospital. Um hospital que tem um baixo índice de controle de infecção tem uma qualidade assistencial extremamente diferenciada, além do que tem impacto nos seus custos e nas suas receitas. O que é infecção hospitalar? Como ela acontece? E o que fazer para preveni-la? Com a palavra, os especialistas. A infecção hospitalar, de modo assim, bem didático e bem prático, né, bem pontual, ela é uma infecção em decorrência de algum procedimento ou de uma estadia dentro do hospital. Ou seja, se você faz uma cirurgia e a partir até 30 dias depois você faz uma infecção na parede, uma infecção mais profunda, ela é tida como uma infecção hospitalar. Então, a boa limpeza, o bom preparo, a boa desinfecção, a boa esterilização, e eu não digo só de instrumental, mas de roupa usada nos hospitais, de camas, dos ambientes, do centro cirúrgico, enfim,
Todo o complexo que constitui o hospital tem que ser bem limpo, bem desinfectado e bem esterilizado. Todo o cuidado necessário, desde as instalações, o cuidado com os resíduos do serviço de saúde, o treinamento com os novos funcionários e o alerta, né? É muito importante no hospital que todas as pessoas tenham esse cuidado, não só o pessoal da área de saúde, mas até mesmo o pessoal administrativo, os visitantes, porque ocorre muitas vezes as pessoas levam, né, os agentes infecciosos em suas roupas. A rotina é um grande inimigo disso, porque no dia a dia, às vezes até médicos esquecem de lavar a mão, de trocar um guarda-pó. A infecção hospitalar, ela é mais ligada a alguma falha no procedimento, né? Ou aquele procedimento, alguma quebra na rotina do procedimento. Porque a princípio os procedimentos invasivos, eles têm toda uma rotina para evitar a infecção. Quando ocorre alguma falha nesse procedimento, nós vamos ter a infecção hospitalar. O uso de catéteres, por exemplo. Uma falha nesse procedimento abre as portas para a infecção. Os catéteres, tradicionalmente, eles são dispositivos utilizados para infusão de medicamentos, de soluções, o soro, nutrição parenteral, todas essas soluções que você precisa infundir para tratar infecções, para tratar uma desnutrição, para hidratar o paciente, enfim. Você tem várias indicações para o uso dos catéteres. Os cuidados principais que a gente tem com relação a esses catéteres, tanto no intra-hospitalar, o paciente que está internado, quanto no paciente que está em casa, você tem alguns pontos que são bastante prioritários na hora do cuidado com esses catéteres. O principal deles é o cuidado com o sítio de inserção, o ponto onde está inserido o catéter. Então você precisa cuidar muito bem desse ponto, porque se você tiver qualquer contaminação, a bactéria vai entrar por este ponto, por esse orifício onde está inserido o catéter, vai atingir o vaso sanguíneo e, consequentemente, levar a uma infecção. O outro ponto bastante importante que a gente precisa cuidar nesses pacientes, no catéter desses pacientes, realmente é o quê? É o controle da contaminação do dispositivo em si, onde estão as conexões. Então, em linhas gerais, assim, você cuida do local de inserção, você precisa cuidar da manipulação desses catéteres e, obviamente, você também precisa prevenir a contaminação dos medicamentos que você vai infundir nesse catéter. No ambiente hospitalar, vários fatores contribuem para o impacto da contaminação, predispondo os pacientes a infecções generalizadas. Às vezes não é nem a falha que eu estou falando do erro do profissional, mas também a questão do paciente. Às vezes um paciente que já está muito debilitado, que já está há muito tempo no hospital, ele é um paciente que ele também vai funcionar como um propício a fazer a infecção hospitalar também. Alguns anos atrás, no governo do Fernando Henrique Cardoso, veio a falecer o ministro das Comunicações, Sérgio Mota de Mello, que ele foi internado no hospital, ligou o ar-condicionado do quarto e micobacterium, ou seja, 2 horas depois ele faleceu. Isso é história, né? É fato. Isso é o quê? Falta de limpeza nos filtros de ar-condicionado. Esse é um vetor super importante. Hoje, a nossa avó já falava, não leva a criancinha dentro do hospital, né? Porque o ar hospitalar, ele é tremendamente saturado do que a gente chama de micro-organismos ou partículas viáveis, né? Você, quando respira no ar, você tem particulado. E a gente está vendo que as novas doenças que têm aparecido, a gripe asiática, 5 anos atrás, a SARS, né? Essa da gripe suína, são contaminações via aérea. Então, a preocupação nossa essa contaminação é problemática. Se a gente, na área de saúde, tem um conceito que essas partículas são nocivas, o nosso cuidado é redobrado na limpeza de instrumentais para que essa sujeira, né? Você imagina onde eu limpo o meu instrumental, está com a janela aberta e o ônibus passando do lado. A lei de Murphy fala, né? Quando uma coisa vai dar errada, considera que 2 vai dar errada. Esse pó fatalmente vai parar
dentro desse instrumental que a gente pode oferecer, vinha oferecer com um certo risco, uma certa probabilidade de contaminação. Os ferros cirúrgicos, vamos chamar assim, o instrumental cirúrgico, ele não é descartável, né? Então, 80% do material utilizado no centro cirúrgico, ele é utilizado novamente. Se ele for mal preparado, se ele for mal limpo, se ele for mal esterilizado, ele pode trazer uma infecção para o próximo paciente cirúrgico. Então, além desses materiais chamados, ou pelo menos antigamente considerados materiais permanentes, tem aqueles materiais, hoje considerados formados pelos polímeros, os plásticos, e com isso você consegue dar maior agilidade ao processo médico. As cirurgias são menos invasivas, as videocirurgias, as cirurgias são mais simples, menos invasivas, mas o cuidado com o material tem que ser o mesmo, senão o risco aumenta. Os instrumentais têm que estar à disposição, bem acondicionados e na condição de esterilizados, né? Camas, pisos limpos, né? Sem gotejamento, janelas de preferência fechadas, que não tenham muito contato com o ambiente, porque quando uma pessoa entra no hospital, provavelmente ela está debilitada na sua imunologia. E isso, qualquer risco de contaminação dela pode levar a uma outra coisa que ela não foi internada daquilo. Então, dentro de um hospital é um santuário, né? Nós temos que ter cuidado com tudo, né? A boa limpeza, inclusive, de talheres de alimentação. A maioria dos hospitais usa hoje talheres descartáveis em função disso. Por quê? Porque ele tem que ser bem limpo, bem lavado, bem desinfectado, né? A roupa, a toalha que vai se usar, a própria água que nós temos dentro do hospital hoje é um problema. É a falta de limpeza de caixas d'água e isso leva à contaminação. O vetor água é um vetor que leva a muito problema de saúde. E você sabe qual o procedimento mais eficaz para a prevenção da infecção hospitalar? Uma simples medida, preconizada como a lavagem das mãos, reduz significativamente o índice de infecção. Esse é um dos pontos mais importantes. Às vezes as pessoas acham que é o uso do jaleco, o uso do gorro, o uso da máscara, o uso de um propé, que é uma cobertura para os sapatos, mas no fundo, a higienização das mãos, utilizando a técnica, é o primeiro elemento técnico realmente eficaz no controle da infecção, seja ela, basicamente nós estamos falando da infecção hospitalar, né? O simples lavar de mãos carrega pelo menos 80% a 90% dos micro-organismos presentes na mão das pessoas que estão trabalhando. Tem até uma brincadeirinha que a gente fala de lavagem das mãos, né? Que a gente pode dar assim, 5 motivos para você lavar a mão, né? 1, 2, 3, 4, 5, são os 5 dedinhos. Se você quiser 10, eu posso colocar mais 5 aqui e somar, né? Então, quer dizer, as duas mãos, lavagem realmente é fundamental. É claro, tem toda a questão de esterilização adequada dos equipamentos, uso de equipamento de proteção individual, né? Tem limpeza do ambiente, tudo isso contribui, né? Mas quando a gente fala que o principal vetor, vamos dizer, da infecção hospitalar somos nós, né? Então, realmente, a gente tem mesmo que enfatizar, né, de forma bem forte a lavagem das mãos. Então, assim, é uma coisa extremamente simples, que parece ser banal, mas de extrema e fundamental importância para a diminuição das infecções hospitalares. Então, esse procedimento é orientado a todos, né, não só os profissionais que trabalham na instituição, mas também as pessoas que vão visitar o paciente, o próprio paciente. É importante que se tenha essa ciência, né, de que uma pessoa pode estar transmitindo inocentemente uma bactéria para outra e pode estar causando, assim, né, essa infecção. A gente acredita que muitas são as transmissões de bactérias ou de outros patógenos decorrentes da má higienização. Não que a gente tenha que ficar, né, sempre lavando as mãos, não é isso não, mas a gente tem que pensar que sempre que a gente for cuidar de uma pessoa que está debilitada, que está muitas vezes enferma, muito grave, a gente tem que estar preparado para estar cuidando dessa pessoa. E preparado significa não só de conhecimento, mas também evitar que a gente possa causar mal a essa pessoa, levando bactérias para essa pessoa. Através de um trabalho diário, a gente conversa com os médicos prescritores, né, dos pacientes, explicando qual que seria a melhor medicação de antibiótico para aquele paciente, para aquela doença, a posologia dessa medicação, porque às vezes uma própria medicação mal prescrita, né, ou erradamente prescrita, pode resultar numa persistência dessa infecção hospitalar. A Lei Federal 9.431, de janeiro de 97, obriga os hospitais brasileiros a constituírem uma comissão de controle de infecção hospitalar.
Em maio de 98, o Ministério da Saúde editou a Portaria 2616, com diretrizes e normas para a execução dessas ações. A partir de 98 foi criado uma normatização onde assegure que cada instituição de saúde tenha, né, uma comissão de controle de infecção hospitalar, e essa comissão de controle, a função dela é justamente essa, não só elaborar técnicas, normas, rotinas a serem implementadas no hospital, mas também controlar isso daí através de visualização direta, de capacitação dos funcionários, não só dos médicos, enfermagens, mas técnicos de enfermagem, todos que trabalham na instituição de saúde, dando um conhecimento, né, de como proceder. O principal, a gente pode dizer que seria a questão educacional do controle que ele tem, né? Porque nós estamos em constante atividade educativa, não só para os pacientes, familiares, como também para as pessoas que trabalham no hospital, que estão lá no seu dia a dia, tanto para proteger o paciente, que é o nosso enfoque principal, como também para elas se protegerem em termos dos riscos biológicos, das infecções que podem surgir. Agora, um dado curioso de saúde pública. Se você estiver na companhia de 5 pessoas e falar que está com dor de garganta, pelo menos 2 delas vão indicar um remédio para esse mal. E o pior é que você segue a recomendação. É importante para a população perceber que a infecção, seja ela na sua casa ou no hospital, ela tem que ser tratada pelo método correto. Então a automedicação é o pior inimigo, né, que a gente pode ter no controle da infecção, porque as pessoas usam indevidamente os antibióticos, acaba gerando resistência aos micro-organismos. Hoje a gente vê micro-organismos que eram extremamente sensíveis. No meu tempo, há 30, 40 anos atrás, a gente tratava a pneumonia com penicilina e não tinha nenhum problema, e hoje a penicilina passa a ser quase que uma vitamina para o micro-organismo, não adianta absolutamente nada. Então a gente tem que usar medicamentos cada vez mais complexos do ponto de vista de estrutura química e caros do ponto de vista de custo. Então isso atrapalha muito a eficácia do controle de infecção no hospital. Então as pessoas, com o uso indevido do medicamento na residência, é absolutamente contraindicado. Então o nosso recado seja, não use medicamentos sem consultar o seu médico. Essa situação é particularmente preocupante em um país como o nosso, onde o serviço de saúde pública é precário. Perigosamente, somos adeptos da automedicação, uma prática que deve ser evitada. Aqui no nosso país não se tem mesmo a regulamentação, então a maioria dos antimicrobianos, os antibióticos, são vendidos nas farmácias populares sem necessidade de uma receita. Muitas vezes o próprio paciente sem procura, né, de um profissional médico, e ele se automedica, e às vezes erradamente, às vezes não tem nenhuma infecção, né, bacteriana, às vezes uma infecção viral que não precisa de antibiótico terapia, às vezes são algumas outras doenças que podem cursar com febre e não necessariamente ser um processo infeccioso. Então existem várias formas, né, erradas de se tomar essa medicação. Porque a pessoa chega numa farmácia, está um balconista da farmácia, ela fala que está com problema, e aqui no Brasil é muito fácil dar um antibiótico para a pessoa, todo mundo chega, todo mundo toma Bactrim, todo mundo toma Floxacin para infecção urinária, e isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai selecionar bactérias resistentes na comunidade e vai causar doenças cada vez mais sérias, com maior dificuldade de tratamento para os profissionais médicos, e os pacientes vão sofrer cada vez mais com isso. E às vezes quando compra a medicação sem uma orientação médica, ainda toma de forma errada, toma abaixo da dose ou acima da dose, né, provocando às vezes alguns efeitos colaterais bastante graves para esse paciente. E isso faz com que as bactérias, quando elas não são tratadas adequadamente, elas começam a criar mecanismos de resistência, ficando cada vez mais difíceis de serem tratadas, né? Então isso acaba sobrando lá na frente, onde a gente vai ter que utilizar antimicrobianos muito mais caros, com espectro de ação, com poder muito maior, né, e que às vezes a gente inclusive tem algumas infecções por bactérias que são multiresistentes, ou seja, são poucas as drogas que a gente tem ainda capaz, né, que são eficazes ainda para o controle dela. As bactérias estão aí há 4 bilhões de anos, o ser humano 250 mil anos, e a era antibiótica tem 70 anos. Então elas têm muito mais experiência, elas sabem lidar com os antibióticos. Elas são muito mais experientes que a gente. Então se a gente não souber usar as nossas armas, elas vão vencer. Com certeza.